Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Giovanni, professor da Rede Municipal de Educação, e essa é a nossa 8ª aula. Hoje nós iremos falar sobre a colonização portuguesa, sobre o Brasil colônia. Bom, professor, até que enfim, nós vamos falar sobre o Brasil. Nós estávamos falando sobre a América Central, nas aulas passadas, sobre a colonização espanhola. Já nessa aula nós iremos trabalhar sobre a colonização portuguesa, sobre a história do Brasil em tese. Bom, tudo tem início com a suposta descoberta do Brasil por Cabral. Como assim, professor? A história da descoberta do Brasil por Cabral não é verdade, a história que nós sabemos? Bom, gente, a desculpa que Cabral, entre aspas, utilizou para dizer que encontrou o Brasil, que descobriu o Brasil, foi que ventos, empurraram as naus de Cabral, as caravelas dele, para a região onde é o Brasil. Mas Cabral era uma pessoa inteligente, Ele era o almirante daquela embarcação. Então ele era um homem muito experiente, para a sua rota ser desviada quase 1000 quilômetros. Então, muitos historiadores discutem essa questão da descoberta, do Brasil. Por quê? Porque muitos historiadores eles afirmam que Portugal ele já tinha ciência, das terras onde seria o Brasil. Então isso cabe, uma discussão para uma próxima aula. Mas então vamos lá. Bom, quando o Cabral ele chega, nas terras onde é o Brasil atualmente, ele fica pouco tempo ali nas terras onde é o Brasil. Por quê, professor? Porque no processo de exploração, das terras, quando o Cabral chega, ele não encontra nem ouro e nem prata. Então ele vai seguir caminho, vai passar ali pouco período, aqui onde é o Brasil, e ele vai seguir caminho, para as Índias, para o comércio das chamadas especiarias, que rendia altos lucros para a coroa portuguesa. Bom, professor, então esse período que Cabral chega, o Brasil vai ficar praticamente abandonado? Não, tá? Os portugueses eles deixarão aqui alguns exploradores, para explorar a terra, para ver se tem ouro, se encontra prata, Mas a princípio, de 1500 até 1530, o Brasil ele ainda não vai ser colonizado, ele ainda não vai ser povoado. Esse período de 1500 até 1530 vai ser chamado de Brasil pré-colonial. É o que nós iremos ver nessa aula sobre as principais características desse Brasil pré-colonial. Gente, o termo colônia, em outras palavras, significa povoamento. Então, de 1500 até 1530, o Portugal não viu a necessidade de povoar as terras onde era o Brasil. Durante esse período, surgiram as primeiras relações dos nativos com o português. Bom, durante esse período aí do Brasil pré-colonial, nós devemos destacar a extração do pau-brasil. O pau-brasil foi uma das principais atividades econômicas direcionada no Brasil no período pré-colonial. Tá, professor, por que pau-brasil? Durante aquele período, os portugueses falavam que aquela madeira, o pau-brasil, era uma madeira que tinha uma cor de brasa, uma cor Brasil. Daí eles deram o nome daquela madeira de pau-brasil. O português, ele não ia entrar na floresta para poder pegar aquela madeira, colher aquela madeira. Então, o que eles fizeram, professor? Eles utilizaram a mão de obra do nativo, utilizaram a mão de obra do índio que estava lá, certo? Então, professor, você está me falando que o português, ele obrigava o índio a ir lá na floresta, pegar a árvore e trazer até ele, e ele levar essa árvore para Portugal, a madeira? Não, gente. Os portugueses e os indígenas, eles tinham uma relação comercial que nós chamamos de escambo. O que seria o escambo? O escambo são as trocas comerciais entre os povos nativos, certo? E o português europeu, tá? O índio, ele dava a madeira, ele ia lá, cortava a madeira, certo, na floresta, trazia até o português, e em troca, os portugueses, eles davam alguns utensílios para os nativos, para os índios. Professor, quais utensílios eram esses? Vamos dar um exemplo que é muito utilizado, o espelho, Por exemplo, o índio dava a madeira, o pau-brasil, e em troca ele recebia um artefato, o espelho. Recebiam ferramentas de metal, como um facão, como um machado. Então vocês devem estarem pensando, professor, então o português ele se aproveitava do coitado do índio, o índio ia lá, cortava o pau-brasil, trazia nas costas, mau trabalho, e dava para o português dava apenas um espelho, um facão, um machado para o indígena. Gente, aí nós devemos analisar a questão dos interesses, certo? O indígena ele não se sentia enganado, por quê?
Porque ele não tinha um facão, ele não tinha um machado, então aquilo para ele, né, era algo novo que ele não poderia produzir. Então, na mentalidade do índio, aqueles utensílios eram de interesse do índio, certo? Já o português, ele tinha interesse na madeira, certo? Os utensílios já não serviam tanto para ele, certo? E para o indígena servia. Então, a troca comercial do escambo, certo? É uma troca de interesses. O índio tinha interesse nos utensílios e o português tinha interesse, né, na madeira. Então, eles faziam essas relações comerciais conhecidas como escambo, tá? Bom, professor, então o índio cortava madeira e levava para o português. Onde era armazenada essa madeira? Gente, toda essa madeira ela era armazenada nas chamadas feitorias. Professor, o que seriam essas feitorias? As feitorias eram um local, fortificado ou não, tá? Geralmente próximo ao porto. Em outras palavras, eram grandes armazéns onde eram negociados, tá? Onde era negociada a comercialização com o nativo, principalmente do pau-brasil, certo? Nessas feitorias, o índio levava a madeira e lá ele fazia o escambo, certo? Trocava com o português, né, por algum objeto de seu interesse. Gente, durante esse período, né, de 1500 até 1530, no Brasil pré-colonial, né, foi desenvolvido esse sistema, né, das trocas comerciais, né, dá início aí o ciclo do pau-brasil. Porém, lá para o início de 1531 em diante, né, especificamente 1534, Dom João, né, que é o rei de Portugal agora, ele demonstra uma preocupação em perder a colônia, né, para invasores corsários. O que acontece? Durante aquele período, né, franceses e ingleses, eles estavam rondando o território brasileiro, certo? Rondando a colônia, né, portuguesa, que era o território brasileiro. Então, Dom João, ele se preocupou, estava preocupado em perder aquelas terras, né, para invasores estrangeiros, certo? Então, ele vai procurar uma maneira, certo, de colonizar aquela colônia portuguesa, que no caso seria o Brasil. Tá? E a maneira encontrada por Dom João III, né, vai ser as chamadas capitanias hereditárias, que vai ter início lá em 1534 até 1548. Professor, o que seriam essas capitanias hereditárias? Bom, em 1534, Portugal decide colonizar o Brasil definitivamente. Porém, durante o período, né, de 1500 até 1530, Portugal havia gastado muito dinheiro. O rei Dom João III, ele não tinha capital para colonizar o Brasil. Lembrando que eu falei, a palavra colonizar significa povoar, ou seja, trazer portugueses para morarem aqui no Brasil. O rei Dom João III, ele não tinha dinheiro para isso, não tinha capital, né? Porque para colonizar uma colônia como era o Brasil, gastava muito dinheiro. Então ele vai criar, né, um projeto colonizador chamado capitanias hereditárias. Certo? Essas capitanias hereditárias eram uma forma do Dom João ele terceirizar o projeto de colonização do Brasil. Tá? O Brasil, então, ele é dividido em 15 capitanias hereditárias, ou seja, 15 grandes porções de terras. Essas 15 grandes porções de terras, faixas de terras, eram chamadas de capitanias hereditárias. Então, professor, o Dom João ele divide o Brasil bonitinho em 15 grandes porções de terra. E o que ele fazia com essas porções de terra? Ele doava, né, para uma pessoa de sua confiança. Essa pessoa era chamada de capitão donatário. Ou seja, a pessoa que recebia a capitania hereditária era chamada de capitão donatário. Só que existiam alguns requisitos para você se tornar, né, um capitão donatário. Certo? Professor, quais requisitos eram esses? Bom, primeiramente, para você se tornar um capitão donatário, você tinha que ser nobre. Certo? Você tinha que morar em Portugal e você tinha que ser nobre, certo? Segundo, ao você receber aquela capitania hereditária, você recebia junto com ela dois principais documentos. Nós tínhamos, o primeiro documento seria a carta de doação. Professor, me explique simplificadamente o que seria essa carta de doação. Gente, a carta de doação era o documento que determinava a posse sobre a terra, certo? Então, o rei entregava aquela carta de doação, né, para o capitão donatário. Aquela carta de doação, ela determinava, né, a posse sobre a terra. Era como se fosse a escritura da posse sobre a terra. É como se fosse
na sua casa, na sua residência, onde você está aí bonitinho assistindo a nossa aula, né, com certeza, se você perguntar ao seu pai, ele terá a escritura da casa. A escritura é o documento que legitima que aquela casa é dele. Ou seja, então o primeiro documento que o capitão donatário recebia seria a carta, né, de doação, que determinava a posse sobre a terra. O segundo documento seria a carta foral. A carta foral, em outras palavras, ela determinava os direitos e os deveres do capitão donatário sobre aquela capitania hereditária. Ou seja, em outras palavras, o rei falava assim, ó, eu vou te dar a capitania hereditária e lá dentro você tem uma série de direitos e deveres para comigo. Então, eu vou citar alguns dos direitos. Por exemplo, era direito do capitão donatário, né, ficar com parte dos lucros. O capitão donatário também, ele tinha direito de escravizar os nativos, ou seja, tinha direito de escravizar o indígena dentro da sua capitania. O capitão donatário também, ele tinha, né, o direito de doar sesmarias. Professor, o que seria essas sesmarias? Lembrando, gente, que essas capitanias hereditárias, né, foi o que mais tarde se tornaram alguns estados. Então, eram grandes extensões de terras. Essas sesmarias eram latifúndios, certo? Grandes propriedades que o capitão donatário ele doava para outras pessoas. Ou seja, imagina que o estado do Tocantins seria uma grande capitania hereditária, certo? É como se eu fosse o capitão donatário e eu doasse a você, né, uma grande propriedade de terra do tamanho de Palmas. Então, essa grande propriedade seria a chamada sesmarias, né? Seria o chamado latifúndio. Bom, professor, então você acabou de falar sobre os direitos e quais deveres o capitão donatário tinha, né, para com aquela terra. O primeiro dever que nós devemos destacar, né, o capitão donatário, todo o lucro que ele tirasse daquela capitania, ele tinha que doar, né, ele tinha que mandar parte do lucro, aliás, para Portugal. O capitão donatário também tinha um dever de cuidar, explorar e povoar aquela capitania. Inclusive, os portugueses, né, os capitães donatários, eles traziam, né, mulheres solteiras, né, de Portugal para poder residirem aqui na colônia. Por quê? Porque Portugal ele tem um sistema patriarcal muito antigo, então eles valorizam demais a questão sanguínea. Então, para não haver a mistura de sangue, né, do português com o nativo, né, para não legitimar essa mistura, eles preferiam trazer mulheres solteiras, tá, de Portugal para virem morar na colônia, certo, aqui no Brasil, né, para que se relacionassem com os portugueses e assim viessem a colonizar, né, o Brasil. Traziam mulheres solteiras, né, muitas vezes traziam crianças, né, outras vezes traziam órfãos, muitas das vezes contra a própria vontade dessas pessoas, beleza, gente? Nesse processo das capitanias hereditárias, elas vieram a fracassar, né? Não tiveram muito sucesso. E eu vou citar alguns motivos dessas capitanias não terem sucesso durante aquele período. Primeiro fato é a falta de comunicação entre as capitanias. Lembrando que as capitanias hereditárias eram grandes extensões territoriais. Se houvesse dentro de uma capitania, por exemplo, a invasão, né, uma guerra contra povos indígenas, daqui que o capitão donatário enviasse uma carta lá para Portugal pedindo ajuda, certo? Essa carta demoraria quase 3 meses, 4 meses para chegar em Portugal. Daqui que viesse reforço de Portugal para socorrer esse capitão donatário, né, ele já teria morrido. Então, essa falta de distância, né, essa falta de comunicação, aliás, entre as capitanias, né, era um grande problema. Outro fator, né, era o abandono das capitanias, né? Boa parte dos capitães donatários nem vieram, tá? Nem chegaram a vir para o Brasil. Então, há algumas capitanias hereditárias que prosperaram e outras não. Por exemplo, as que prosperaram, né, foram a de Pernambuco, a de São Vicente e a capitania também de Salvador. Diante disso, né, o rei de Portugal, vendo o insucesso do projeto das capitanias hereditárias, que seria o projeto para a colonização do Brasil, ele vai criar outro modelo para a centralização política da colônia. Então, o Dom João ele vai criar um modelo conhecido como governo geral, né, em 1549. O governador geral ele controla o Brasil a mando do rei, né? É a chamada centralização administrativa, né? Ou seja,
o rei ele vai escolher alguém da sua confiança. O primeiro governador-geral vai ser um cara chamado Tomé de Souza. Então, o Tomé de Souza ele ia ajudar a administrar o Brasil para o rei de Portugal. Assim, o rei de Portugal entenderia o que estava acontecendo, né, na colônia portuguesa, no caso, o Brasil. Bom, só que esse governador-geral ele não conseguiria administrar todas as capitanias, né, toda a colônia brasileira sozinha. Então, ele precisaria de ajuda. Então, ele vai criar alguns cargos de suma importância para ajudar na administração geral. Então, o governador-geral ele vai criar um cargo chamado ouvidor-mor. Esse ouvidor-mor era a pessoa responsável pela justiça. Sabemos que quando ocorre um julgamento, né, de um juiz, o que o juiz faz? Ele ouve as duas partes, não é? Então, se vocês analisarem por esse lado, o ouvidor-mor é a pessoa responsável pela justiça. Por outro lado, nós tínhamos também a pessoa responsável pela economia e pela fiscalização dentro das capitanias, né? Dentro da colônia. Essa pessoa responsável pela fiscalização dentro das capitanias hereditárias era o chamado provedor-mor. Tá? Nós tínhamos também aquela pessoa responsável pela segurança das capitanias, segurança da colônia. Essa pessoa nomeada também, né, pelo governador-geral. A pessoa responsável pela defesa territorial das capitanias da colônia portuguesa era o chamado capitão-mor. Né? Então, o governador-geral ele vai, né, delegar essas funções, né, por ouvidor-mor, por provedor-mor e para o capitão-mor. O governador-geral, em outras palavras, né, ele tinha a função de explorar a terra, povoar e evitar invasões. Gente, além de nós falarmos disso, né, se vocês notarem, algumas cidades do litoral, né, elas têm fortes, né, com canhões direcionados para o mar. Né? Isso é uma característica, né, desse sistema de defesa territorial, né, criado ainda durante o governo geral. Bom, gente, essa foi a nossa 8ª aula. Eu peço a vocês acessarem a nossa ferramenta digital Palmas Homeschool. Não esqueça também de assistir os nossos vídeos, tá, pelo YouTube. Então, tchau, tchau, muito obrigado, até a próxima aula.